meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. Bem, aqui nós cumprimentamos os nossos ouvintes nesta abertura que está em 1 Samuel capítulo 2, o cântico de Ana, depois de ter consagrado, dedicado seu filho Samuel a Deus. Bem, nós temos aqui hoje uma pergunta para esclarecermos um pouco sobre ela. Ela vem, não sei de onde, não conheço a pessoa, nem da cidade que mora. Mas a pergunta é, por que no Velho Testamento, quando morreu Elias, e imediatamente Deus levantou Eliseu como seu sucessor? E no nosso tempo, temos que estar no Evangelho de uma pessoa que morreu há anos? Bem, primeiramente eu agradeço a confiança e quero dizer que nem sempre foi assim. Os profetas nem sempre, logo que eles morreram, imediatamente já deixou o seu sucessor, como no caso de Elias. Às vezes passavam-se muito tempo para que Deus levantasse um outro profeta, quando a iniquidade do povo aumentava e eles se afastavam de Deus, então Deus levantava um profeta. E por falar em profeta, agora, por que nós não temos profeta hoje? Né? Então nós vamos permanecer com os mesmos ensinos do profeta da Bíblia? Vejamos, Deuteronômio capítulo 18, verso 15 diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. A ele ouvirás. Bem, meus amados irmãos, quando Deus instituiu os profetas, depois de Moisés, é claro, todos os demais profetas não trouxeram uma lei nova. Note bem isto. Eles não trouxeram um novo ensinamento. Eles teriam que permanecer com o que Moisés deixou para que eles ficassem. Mesmo seu sucessor, que você prossegue um pouquinho, que seria Josué, no primeiro capítulo do livro de Josué, diz assim, olha, tão somente, diz o verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem, então os demais profetas que fossem levantados por Deus durante todo o período do Velho Testamento, teria que estar
de acordo com o que Moisés deixou. Está vendo todos os demais. Tudo bem, agora você pergunta, é que imediatamente teria que levantar um sucessor? Bem, depois que Moisés saiu de cena, nós encontramos Josué seguindo as suas pegadas, e com a morte de Josué nós entramos no período dos juízes, um período longo. Veja bem que não foi logo após. E cada vez que o povo se desviava do caminho de Deus, Deus mandou um profeta, ele levantava alguém para libertar, um juiz. Portanto, é o livro dos juízes. Você encontra Sansão, você encontra Jefté, você encontra Débora, você encontra tantos outros juízes, né? Que Deus levantava. E o povo voltava a errar. Mas Deus levantava juízes. Depois deste período, o primeiro profeta que Deus levantou foi exatamente Samuel, de onde nós lemos o cântico de Ana, quando ela deixou o seu filho no templo para servir ao Senhor, o filho que ela pediu para Deus. E Deus o chamou logo, ainda criança, no capítulo 3 de Samuel. Bom, e Samuel foi um profeta por muito tempo, até que o povo pediu por um rei, e Deus deu um rei a eles, chamado Saul. Agora, no período dos reis, houve muitos profetas, distante um dos outros. No caso de Elias e Eliseu, o próprio Elias, Deus mandou que ele ungisse Eliseu para ser o seu substituto. Então ele chamou Eliseu e Eliseu se prontificou e foi ser o sucessor de Elias. Mas só vemos este caso lá. Os demais profetas foram levantados de acordo com a condição de Israel. Quando eles se afastavam de Deus, quando eles desobedeciam e não obedeciam os mandamentos de Deus, então Deus levantava um profeta, lembrando a eles a bênção e a maldição. Então Deus levantou aqueles. Então vamos lá, tem tantos profetas: Jeremias, Ezequiel, Amós, Isaías e Oséias, Malaquias, Zacarias. Então são tantos profetas no Velho Testamento. E veja você que não era um para suceder o outro. Eram todos com a mesma finalidade de levar Israel a lembrar da lei de Moisés. Bom, passado o tempo da lei, o último profeta para fazer a introdução da graça, conforme a promessa em Malaquias, veio João Batista, o Elias que haveria de vir. Quando ele apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele introduziu Cristo, Jesus, ao mundo, aquele profeta, do qual nós lemos em Deuteronômio, capítulo 18, no verso 15. Você está lembrado? Nós estamos lembrados. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Pronto. A este profeta ouvirás. Pô, mas e Moisés? Não, Moisés trouxe a lei. E este profeta, quando chegou, você agora não deve olhar mais Moisés. Mas a lei, Jesus cumpriu a lei. E ele não destruiu a lei, ele cumpriu a lei. Agora então, você vai dizer, então eu posso desobedecer a lei?
Não. Jesus cumpriu a lei por nós, porque Jesus é a salvação, a lei é a condenação. A lei não é a salvação. Ela simplesmente serviu de aio para guardar o povo até chegar o sacrifício perfeito. Abraão não chegou à redenção com o sacrifício, embora sendo amigo de Deus. Nenhum. A ele ouvirás. Agora, o que é que nós temos a ouvir? Nós temos que ouvir a este profeta levantado, que é o Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele diz, ele escreveu, ele falou, e a palavra dele é a verdade. Note em Lucas capítulo 16, no verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Você acredita na palavra do Senhor? Então aí está escrito, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Bom, este é um versículo chave. Então você pergunta, agora nós temos que estar no evangelho de uma pessoa que morreu há anos? Não. Eu acredito que você esteja se relacionando também ao profeta que chama o profeta do século XX. Correto? Então nós fizemos essa introdução para chegar nisto. Você está pensando que Deus teria que levantar um outro profeta, porque já faz anos que ele morreu. Não, mas ele não era um profeta. Ele foi um pregador do evangelho, como muitos outros foram pregadores do evangelho. Os homens acharam um meio de criar uma idolatria em torno disto. Porque a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Aí você pergunta, mas e Paulo? Paulo não era um profeta? Sim, Paulo profetizou. Mas eu estou me referindo a um profeta, um vidente. Eles duraram até João, João foi o último. Mas Elias não teria que vir? Elias já veio. Você pode anotar isso na Bíblia. São Mateus, quando se fala que Elias viria, mas depois Jesus, ele diz, mas porém eu vos digo, que Elias já veio. Está em São Mateus capítulo 17. Porque Jesus lhes respondeu, certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias, quer dizer, porém, todavia, digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram a respeito de João Batista. Pronto. Esse Elias que havia de vir é João Batista. E nós vamos olhar para quem hoje? Para Jesus. Porque Hebreus capítulo 1, já na conclusão, diz assim, primeiro verso, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vejam bem, então hoje ele não fala por este profeta, tem os dons proféticos na igreja, o quinto de Efésios, as profecias de ajudar alguém, bom, mas eu estou me referindo a este profeta vidente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Porque o Senhor vosso Deus levantará um profeta dentre seus irmãos, a ele ouvirás. Bom, tem 2000 anos, mas Jesus não está morto. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o único ministério profético que perdura. Aí você diz, de Paulo
é o mesmo de Jesus, porque eu vos ensinei o que também que eu aprendi do Senhor. Você vê isso em Gálatas. E então veio um novo profeta, trazendo coisas extrabíblicas, sim, mostrando coisas que não existem, de acordo com a palavra de Deus. Então, contra estas pessoas, não é contra, para iluminar você um pouquinho mais, vejam bem o que Paulo diz em Gálatas, que se, então a Priscila, ele é um anjo que desceu do céu, é o anjo de Apocalipse e tal, mas a palavra diz, mesmo se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, além deste que tenho vos anunciado, seja anátema. Por que o que Paulo anunciou? Ele diz assim, porque vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele não foi estar com Pedro, não foi estar com João, não foi estar com Bartolomeu, não foi estar com nenhum dos apóstolos para trazer o seu evangelho. Então este Paulo diz, se mesmo que descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, outra coisa antibíblica, seja anátema, maldição. Então, vamos cumprir a palavra? Nós vamos ficar com quem? Com a Bíblia. Mas tem 2000 anos que foi escrito, mas ela é tão atual. Mais atual do que a notícia daqui 6 meses, 1 ano. Então eu peço ao Senhor Jesus Cristo que nos abençoe e nos ajude a compreender as Escrituras, como Ele fez com aqueles discípulos na aldeia de Emaú. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.